Promoção Caminhão de Prêmios Master Digna. Consulte o regulamento. Quinta-feira, dia 1º de novembro, vamos meditar o Evangelho de São Lucas, do capítulo 13, versículos 31 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a esta raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quisestes. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direi: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A coragem do profeta. É admirável que os discípulos, adversários, confessos de Jesus, tivessem se preocupado com a sua segurança. Aparentemente, talvez quisessem protegê-lo contra a violência de Herodes, que, já tendo eliminado João Batista, talvez quisesse fazer o mesmo com Jesus. O mestre, porém, não se deixou convencer pela boa intenção deles e os tratou como se fossem mensageiros de Herodes. Por meio dos próprios fariseus, Jesus enviou uma mensagem para o representante do poder romano, a quem chamou de raposa, de forma a desmascarar-lhe a astúcia. Seu projeto missionário não seria modificado por medo de ninguém. Ele seguiria o caminho traçado pelo Pai e não admitiria interferência no seu processo de obediência à vontade dele. A atitude corajosa de Jesus fazia lembrar dos antigos profetas de Israel, que não se deixava de mover por intimidação de espécie alguma. Uma vez conscientes de terem recebido de Deus uma missão, seguiam adiante, superando desprezos, perseguição, tortura e até mesmo a morte. A firmeza e a coragem dos profetas só encontra explicação na consciência que tinham de estarem a serviço de Deus. Quanto a Jesus, nem o conselho hipócrita dos fariseus, nem as ameaças de Herodes haveriam de detê-lo no seu caminho. Todos eles desconheciam quanto Jesus era fiel ao Pai. Caminhando para Jerusalém, Jesus atravessa essas cidades e povoados e firmemente caminhava para o desfecho final. Por outro lado, estão os fariseus que, na sua ignorância, preveniam-no de que Herodes procurava matá-lo. Porém, Jesus continuava firme no seu propósito de fazer a vontade do Pai e não estava preocupado com o que Herodes poderia fazer com ele. Por isso afirmava que continuaria operando milagres até que seus dias chegassem ao fim. Ele caminhava para a morte e tinha consciência do que iria ter que enfrentar. Ele sabia muito bem o que esperava em Jerusalém, mas era para lá que ele deveria caminhar. Jerusalém, a cidade santa, seria o palco dos acontecimentos. Era lá que estava seguindo o templo, erguido um templo, e ao mesmo tempo seria lá que morreria e depois de 3 dias ressuscitaria. Jerusalém é também hoje o nosso destino. É para Jerusalém celeste que nós caminhamos. Jesus Cristo abriu o caminho para nós.
não precisaremos ser flagelados nem crucificados, porque Ele mesmo já o foi por nós. Entretanto, haveremos de caminhar com coragem para atravessarmos os valores sombrios de nossa vida. Colocando nossa vida prática, nós podemos tirar como mensagem o exemplo da determinação de Jesus diante da missão a que ele se propunha. Não temeu os homens, mas permaneceu fiel ao Pai. Ele, como homem, tinha inteira liberdade para dar justificativas de afastar-se de Jerusalém, porque o rei queria matá-lo. No entanto, o seu ideal de vida era justamente beber o cálice que Elisa estava destinado, e assim permaneceu fiel aos seus propósitos. Jesus chorou diante das muralhas de Jerusalém, lamentando sua rebeldia e obstinação em não aceitá-lo como Salvador. Chorou por aqueles que não o acolheram e previu para eles um tempo de abandono e dispersão. Nós podemos também colocar-nos no lugar de Jerusalém, isto é, do povo que não aceita a salvação de Jesus e não aproveita o tempo em que é visitado. Muitas vezes rejeitamos a Deus, não caminhamos segundo sua palavra, não seguimos os seus ensinamentos e perdemos o precioso tempo que estamos vivendo aqui na terra. Jesus também chora diante de nós e lamenta nossa ignorância, mas mesmo assim torce e espera que nós, no devido tempo, possamos ainda dizer de coração: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hoje também todos aqueles que não acolhem Jesus como Salvador e Senhor vivem abandonados, sem tempo, à espera daquele que ainda virá. Como você tem agido diante das dificuldades do dia a dia? Você tem desistido de assumir a salvação em vista das dificuldades? Você tem coragem de enfrentar os seus inimigos como Jesus os enfrentou? Você tem medo de entregar pela causa do Evangelho? Você é uma pessoa que caminha firme para a santidade, mesmo sabendo que dificuldades esperam? Você foge da realidade quando percebe que há algum indício de sofrimento? Lembre-se, como vimos, a atividade de Jesus provoca temor e reação das autoridades. Todavia, Jesus não as teme e continua a realizar a missão que liberta as pessoas e que, ao mesmo tempo, vai levá-lo à morte. Assim como ele fez, também devemos fazer como discípulos missionários de Jesus. Todos um feliz e abençoado dia. Promoção Caminhão de Prêmios Master Digna. Consulte o regulamento.